do Programa de Leniência. Artigo 86. O CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte, inciso 1, identificação dos demais envolvidos na infração e, inciso 2, a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. Parágrafo 1º. O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. A empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação. Inciso 2. A empresa cesse completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo. Inciso 3. A Superintendência Geral não disponha de provas suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo. E, inciso 4, a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até seu encerramento. Parágrafo 2º. Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde que cumpridos os requisitos do inciso 2, 3, 4 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O acordo de leniência firmado com o CAD por intermédio da Superintendência Geral estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 4º. Compete ao Tribunal, por ocasião do julgamento do processo administrativo, verificado o cumprimento do acordo. Inciso 1. Decretar a extinção da ação punitiva da administração pública em favor do infrator, nas hipóteses em que a proposta de acordo tiver sido apresentada à Superintendência Geral, sem que essa tivesse conhecimento prévio da infração noticiada. Inciso 2. Nas demais hipóteses, reduzir de 1 a 2/3 as penas aplicáveis, observado o disposto no artigo 45 desta lei, devendo ainda considerar na gradação da pena a efetividade da colaboração prestada e a boa-fé do infrator no cumprimento do acordo de leniência. Parágrafo 5. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo, a pena sobre a qual incidirá o fator redutor não será superior à menor das penas aplicadas aos demais coautores da infração relativamente aos percentuais fixados para a aplicação das multas de que trata o inciso 1 do artigo 37 desta lei. Parágrafo 6º. Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de fato ou de direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração, os efeitos do acordo de leniência, desde que o firme em conjunto, respeitadas as condições impostas. Parágrafo 7º. A empresa ou pessoa física que não obtiver, no curso de inquérito ou processo administrativo, habilitação para a celebração do acordo de que trata este artigo, poderá celebrar com a Superintendência Geral, até a remessa do processo para julgamento, acordo de leniência relacionado a uma outra infração, da qual o CAD não tenha qualquer conhecimento prévio. Parágrafo 8. Na hipótese do parágrafo 7º deste artigo, o infrator se beneficiará da redução de 1/3 da pena que lhe for aplicável naquele processo, sem prejuízo da obtenção dos benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo
em relação à nova infração denunciada. Parágrafo 9. Considera-se sigilosa a proposta de acordo de que trata este artigo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 10. Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer divulgação. Parágrafo 11. A aplicação do disposto neste artigo observará as normas a serem editadas pelo Tribunal. Parágrafo 12. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, o beneficiário ficará impedido de celebrar novo acordo de leniência pelo prazo de 3 anos, contado da data de seu julgamento. Artigo 87. Nos crimes contra a ordem econômica tipificados na Lei 8.137 e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 8.666 e os tipificados no artigo 288 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo. Título 7. Do controle de concentrações. Capítulo 1. Dos atos de concentração. Artigo 88. Serão submetidos ao CAD, pelas partes envolvidas na operação, os atos de concentração econômica, em que, cumulativamente, inciso 1, pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 400 milhões de reais. Inciso 2. Pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 30 milhões de reais. Parágrafo 1º. Os valores mencionados nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão ser adequados simultânea e independentemente por indicação do plenário do CAD, por portaria interministerial dos ministros de Estado, da Fazenda e da Justiça. Parágrafo 2º. O controle dos atos de concentração de que trata o caput deste artigo será prévio e realizado em no máximo 240 dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda. Parágrafo 3º. Os atos que se subsumirem ao disposto no caput deste artigo não podem ser consumados antes de apreciados, nos termos deste artigo e do procedimento previsto no capítulo 2 do título 6 desta lei, sob pena de nulidade, sendo ainda imposta multa pecuniária de valor não inferior a 60 mil reais, nem superior a 60 milhões de reais, a ser aplicada nos termos da regulamentação, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do artigo 69 desta lei. Parágrafo 4º. Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência, em parte substancial de mercado relevante, que possa criar ou reforçar uma posição dominante, ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. Os atos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo poderão ser autorizados desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. Inciso 1. Cumulada ou alternativamente. A linha A. Aumentar a produtividade ou a competitividade. A linha B. Melhorar a qualidade de bens ou serviços. Ou a linha C.
propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico e, inciso 2, sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes. Parágrafo 7º. É facultado ao CAD, no prazo de 1 ano a contar da respectiva data de consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto deste artigo. Parágrafo 8º. As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao CAD pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, respectivamente, no prazo de 5 dias úteis para, se for o caso, ser examinados. Parágrafo 9. O prazo mencionado no parágrafo 2º deste artigo somente poderá ser dilatado. Inciso 1. Por até 60 dias, improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas na operação, ou, inciso 2, por até 90 dias, mediante decisão fundamentada do Tribunal, em que sejam especificados as razões para a extensão, o prazo de prorrogação, que será não renovável, e as providências cuja realização seja necessária para o julgamento do processo. Artigo 89. Para fins de análise do ato de concentração apresentado, serão obedecidos os procedimentos estabelecidos no capítulo 2 do título 6 desta lei. Parágrafo único. O CAD regulamentará, por meio de resolução, análise prévia de atos de concentração realizados, com o propósito específico de participação em leilões, licitações e operações de aquisição de ações por meio de oferta pública.